Olá, como vai? Eu sou o Rogério Gonzalez, sou pastor da Igreja Redenção aqui em Interlagos, e eu queria, nesses tempos difíceis que estamos passando, eu queria compartilhar com você uma palavra que está na segunda carta a Timóteo, onde Paulo escreve no capítulo 3, algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com o teu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. E nós já sabemos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E a Bíblia diz que sobreviriam tempos trabalhosos. E a palavra de tempos trabalhosos no grego traduzido são tempos difíceis, tempos perigosos. E é realmente isso que nós estamos vivendo, tempos perigosos sobre a Terra. Basta ligar a TV e perceber o noticiário. E ainda nesse tempo de vírus para lá, vírus para cá, essa preocupação louca. Então, e o motivo disso tudo está nos versículos a seguir do mesmo capítulo, que vai dizer o seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-se, segundo Timóteo capítulo 3, do verso 2 até o verso 5. Quanto mais nós nos aproximamos da vinda de Jesus, mais perigosos e difíceis os tempos se tornam, porque os homens se afastam de Deus e cada dia se tornando cruéis, e a iniquidade do mundo se multiplica. Mas Deus nos chamou para eu e você vivermos uma vida totalmente diferente. Paulo dá um conselho ainda a Timóteo. E acredito que este conselho deve ser seguido por mim e por você, por todos nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem a tens aprendido e o que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 15. Paulo diz: permaneça naquilo que você aprendeu. Em outras palavras, ele está nos dizendo: este não é o tempo de retroceder, de se preocupar, de desistir ou de duvidar. Devemos permanecer nas verdades da palavra de Deus, que temos aprendido, naquilo que o teu pastor te orientou, naquilo que você leu, naquilo que você ouviu, naquilo que te alimentou na época da fartura. Toda a escritura é o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus vai nos instruir e nos ensinar, corrigir e nos dedicar em justiça, ainda que o tempo seja difícil. Lembre-se, mas pastor, nós estamos vivendo tempos difíceis, meu negócio corre perigo de fechar, meu emprego corre perigo, eu corro perigo de ficar desempregado, na minha saúde, eu me sinto inútil aqui nesta quarentena. Então, não desperdice a tua quarentena, meu irmão. Cristãos são chamados a glorificar a Deus em tudo que fazem. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, vai dizer o seguinte: mas como é que podemos colocar isso em prática? Então, é uma situação de pandemia. Assim, da mesma forma, nós não podemos desperdiçar nossa vida, não podemos desperdiçar nossa quarentena. Aproveite a tua quarentena para coloque sua leitura bíblica em dia. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei, medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Mesmo que em momentos em que não socializamos uns com os outros, tanto quanto queríamos, mas que ainda que estejamos reunidos, não estejamos reunidos num culto, nós podemos regar o maior e mais importante relacionamento que nós temos, o relacionamento com Jesus. Faça um desafio para ler o máximo que puder das Escrituras, ou estude profundamente, ou estude algum livro da Bíblia de forma mais profunda. Aproveite para tirar suas dúvidas teológicas e buscar entender as passagens bíblicas mais difíceis. Você não precisa estar com muitas pessoas para poder se relacionar. Basta só uma, Jesus. Quer ver outra coisa que você pode fazer nesse tempo de quarentena? Evangelize mais. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Romanos,
capítulo 10, verso 15. Graças a Deus pela tecnologia. Hoje nós podemos compartilhar o evangelho de várias formas. Comece a fazer chamadas de vídeos intencionais. Ligue para seus amigos e fale sobre a beleza e a glória do evangelho. Seja criativo, mande e-mail, mande mensagem. Use o nosso app. O app da Redenção está à sua disposição. Entra lá, não sabe como? Me manda um e-mail, manda uma mensagem via WhatsApp e eu vou te ensinar a usar o app. Tá lá, tem mais de 40 mensagens lá. Estarei colocando nesses dias mais algumas. Aproveite. Eu tenho certeza que você ainda não conhece o nosso app. Entra lá. Com esse cenário, muitas pessoas podem estar mais abertas a ter uma conversão sobre a eternidade, um entendimento. O melhor é que você, cristão, tenha as respostas para essas pessoas que procuram, estão ansiosas, estão preocupadas. Compartilhe Jesus agora, nesse tempo de dificuldade. Outra coisa, fortaleça a fé dos seus irmãos. Como ferro e com o ferro se afia assim o homem seu amigo. Provérbios capítulo 27, verso 17. Ligue para sua família da fé, faça chamada de vídeo, mande mensagem, texto, WhatsApp, aproveite a tecnologia, fale com outros crentes sobre assuntos espirituais, faça estudos da Bíblia, bíblicos em conjunto. Passe para a eternidade as pessoas que necessitam, que precisam. Não deixe de forma nenhuma essa oportunidade passar. É uma quarentena? Aproveite. Pense nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, lá do alto, mas que são, não nas que são da terra, vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, verso 2. Cuidado com o que você assiste, com o que você ouve. Incredulidade, ansiedade, desesperança, notícias ruins assombram o teu coração, a tua mente. Quando a sua mente se alimenta de coisas e filmes e músicas e coisas mundanas, eles destroem a tua terra. Medite em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 8, diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. O que devemos fazer quando a ansiedade nos tenta? Levar a Deus nosso coração, as nossas preocupações, a nossa própria ansiedade. O que deve ocupar a nossa mente é o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável. Você está pensando nessas coisas ou está preocupado e se alimentando de um monte de notícias ruins que te chegam? Alimente-se da verdade. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Salmos 101, verso 3 e 4. Louvado seja Deus pelos livros e filmes que edificam a nossa fé. E tem um monte, você procura. Pode ir em dia a sua leitura. Leia livros de bons autores cristãos. Assista filmes, vídeos evangélicos. Ouça a nossa palavra de novo. Entra lá no app, tem mais de 30 mensagens lá. Uma para cada dia. Se você vai ficar 30 dias de quarentena, tem uma para cada dia. Tá certo? Procura lá. Não sabe? Me manda um WhatsApp que eu te envio o link. E, por fim, segure as promessas de Deus, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmos 84, verso 11. Tudo que o Senhor Deus prometeu, Ele fará. Lembre-se no seu coração das promessas do Pai e nunca se esqueça que Ele nos sustenta e guarda. E ainda em tempos difíceis, Ele nos acalenta nos seus braços. Faça uma lista das suas promessas, das promessas de Deus e fortaleça a sua fé. Busque memorizá-las e lembrá-las. Você agora está com tempo para isso, então aproveite essa quarentena. Confie nas promessas de Deus, que nos encoraja a batalhar contra o pecado. E por fim, não menos menor, mas a maior de todos, ore. Oração é vital para a vida cristã. Todo verdadeiro cristão ora. Você não pode conhecer a Deus em Cristo se não falar com Ele. Ele é a sua oração, seu coração. Se você estiver com Ele no céu ou em qualquer lugar, na sua oração, na terra, você deve orar. Por meio da oração, o Senhor fortalece a nossa fé e nos faz ver quão real é a fidelidade e bondade dEle. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como crente, você, eu, nós, somos convocados a orar. Ele cuida de nós. Aproveite para orar pelos seus irmãos,
sua família, pela conversão daqueles que não conhecem o Senhor, pela sua igreja local e por tudo aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Olhe por sua nação, pelo seu país, pelos seus governantes, por seus pais, ore pelas pessoas idosas que serão os mais atacados por esse vírus. Nessa quarentena, faça o que Deus te chamar para fazer. Ame, sirva e obedeça. Vários irmãos nossos estão nesse momento na nossa campanha de oração. E é uma quarentena de oração que nós chamamos. Nós passaremos 30 dias de oração. Todos os dias, às 22 horas, nós estamos orando e eu convoco você a se ajuntar, a se alistar. A palavra vai nos dar sabedoria de como nós devemos proceder em tempos difíceis, tempos perigosos e trabalhosos. Permaneça confiante na palavra de Deus. Ela é apta para te conduzir em vitória por meio de um mundo conturbado. Então não se preocupe, não fique desesperado. Calma. O vírus está aí, nós vamos passar por um período de quarentena e nesse período de quarentena tente de alguma forma ser útil para Deus. Então evangelize, temos aí o app, e-mail, WhatsApp, evangelize, fale com a sua família. É um tempo em que você não esperava agora estar junto, estarmos todos juntos. Aproveite, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.